Vai aparecer aí, ó, um texto. Apareceu. Apareceu aí? Então, beleza. Sim. Deixa eu ver se eu mudo aqui a. Não, agora estou com som. Beleza. Estão vendo aí, né? 4 tipos de leitura da Bíblia, certo? Certo. Beleza. O que acontece? Hoje, ver aqui, está gravando. Então tá. Hoje eu vou falar sobre essas formas de leitura do texto bíblico. Geralmente, né, eu estou sempre falando sobre leitura crítica, fundamentalista, né, histórico-crítica, ou político-social, teologia da libertação, e vem dessas formas de ler o texto. Geralmente, quando eu dou matérias ligadas à área bíblica, né, exegese, pesquisa, eu sempre trabalho isso porque a gente está fazendo hermenêutica. Acho que já ficou claro que hermenêutica é um trabalho de pesquisa, né, do texto bíblico. Você vai trabalhar o contexto, né, a data, tentar entender a questão da língua, né, original, mas cada um desses métodos, dessas abordagens que estão aqui, tem uma forma de trabalhar isso. Alguns, né, se aprofundam mais, outros menos, outros citam, outros não interessa isso, né? Então, dependendo da abordagem que você vá trabalhar, né, a sua pesquisa, você vai ter um resultado. E eu queria deixar isso claro. Por isso que, às vezes, você lê um comentário ou um livro sobre o Evangelho de Mateus. E aí você vê detalhes diferentes, ideias diferentes. Às vezes você vai ouvir pregadores, né, falando sobre o mesmo texto. E aí você vai ouvir conteúdos diferentes sobre o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Isso tem a ver com a abordagem. Então, eu acho que é interessante a gente, para quem já viu, relembrar e quem não viu, conhecer. Porque isso vai te seguir por todo o estudo da Bíblia, todo o estudo da teologia aí pela vida toda. Esse quadro aqui eu vou mandar para vocês, depois eu mando lá para o grupo, então você não precisa ficar preocupado, né, em reproduzir, né? Podem fazer suas anotações, claro, mas eu vou mandar. Tudo que eu projeto aqui, eu mando para vocês lá no WhatsApp. Então, assim, é importante, quando a gente começa a trabalhar com pesquisa bíblica, entender que vamos ter opiniões diferentes, né? Vamos ter abordagens diferentes. E, necessariamente, uma não é melhor que a outra. Ah, essa é pior, essa é melhor. Não, são diferentes. Então, isso é importante. Então, eu vou falando aqui, vou lendo, vou explicando. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, aí, fala aí, tá bom? Então, vamos lá. 4 tipos de leitura da Bíblia. Primeiro, abordagem fundamentalista. E aí tem aqui na coluna da esquerda aqui, na primeira coluna, tem aí, ó, ter fé, o texto bíblico, os critérios e objetivos. Cada uma dessas abordagens vai trabalhar esses temas de uma maneira. Então, para a gente é importante entender, né, essas questões. Então, em relação à fé, como é que o fundamentalista trabalha a questão da fé? É crer que Deus tudo pode e que pode fazer por nós tudo o que quiser. Aí você vai falar assim, ah, Ricardo, mas isso aí todo mundo acredita. Não é só isso. Por exemplo, lá em Josué 10:13, diz que o sol parou. Todo mundo aqui tem pelo menos o nível médio, né? Já estudou, né? Sabe que a Terra não é plana, essas coisas assim. E sabemos que o Sol está parado e que ele nunca se movimentou em volta da Terra, que o que se movimenta é a Terra em volta do Sol, né? Até hoje, né, as pesquisas
mais recentes até dizem que a nossa galáxia ela está em movimento, né? Então, o Sol, os planetas, né? A Via Láctea está em movimento. Mas, na época que o texto de Josué foi escrito... Tá bebendo? Alô? Ah. Na época que Josué foi escrito, não havia esse tipo de conhecimento. Não havia essa percepção do mundo. Na época que Josué foi escrito, a terra era entendida como centro, né, de todas as coisas. Então, quando fala sobre a questão de fé, na abordagem fundamentalista, é o seguinte: se a Bíblia está dizendo que o sol parou, então o sol parou. A gente tem lá o texto de Jonas, que diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Nós sabemos que uma baleia não tem condições de engolir um homem, a ponto de ele ficar sentado, né, ficar ali de maneira acomodada. O texto hebraico fala de um grande cetáceo, não necessariamente uma baleia. Mas, na abordagem fundamentalista, se a tradução em português está dizendo baleia e o texto está dizendo baleia, Jonas foi engolido por uma baleia. Não se discute. Então, na abordagem fundamentalista, Jonas foi engolido? Não se... Foi. Jonas foi engolido? Não, olha, ele nem existiu, o personagem é fictício. Você é o melhor. Tu cega aí, deixa eu em parte. Você sabe que eu acredito que a baleia engoliu ele, né? Então, isso é fundamentalista, não tem problema. É como eu falei antes, não há problema em ficar na abordagem, né? Elas são diferentes, não tem melhor e nem pior, fica tranquilo. Eu perdoo a ignorância. Continua crente. Não me desconstrua, hein? Você não me desconstrua, Ricardo. A verdade nos libertará, irmã. Fica firme na fé, irmã. Fica firme, vai ser crente, irmão. Seja crente. Deixa eu continuar, eu só estou explicando as abordagens. Ele Fiquem não calmos. é crente, hein, crente? Não acredita nele. Então vamos lá. Na abordagem fundamentalista, não há discussão em relação à questão da fé. Deus tudo pode, ele faz o que quer, porque ele é poderoso. Ponto final. Jonas foi engolido pela baleia, a serpente falou, a mula falou, enfim, não se discute. Deus pode, acabou, está escrito, é isso aí. Essa é a abordagem fundamentalista, tá certo? Em relação ao texto bíblico, a abordagem fundamentalista, o texto bíblico caiu do céu, é de Deus e nada mais a perguntar. A Bíblia, em português, está dizendo que Jonas foi engolido pela baleia, então é isso, ponto final. Não importa se foi em hebraico, não importa se o idioma antigo, não importa se o termo é outro, está assim, não se discute. A abordagem fundamentalista, em relação ao texto bíblico, não há muito o que se fazer. É aquilo ali, ponto final, certo? Quais os critérios? Vale o que está escrito. Cada palavra da Bíblia é palavra de Deus. E como Deus é infalível e imutável. Então, na abordagem fundamentalista, não tem erro de tradução, não tem interpretação do grego, do hebraico. É aquilo ali, ponto final e acabou. Certo? É bem radical. Não tem para onde ir. É o que está escrito na Bíblia. Não importa, por exemplo, se nós temos dois textos sobre as bem-aventuranças e dois textos diferentes. Duas genealogias sobre Jesus e duas genealogias diferentes. Não importa. Está na Bíblia, não se questiona. Qual o objetivo? A leitura da Bíblia deve levar as pessoas a se converterem, comovendo-se diante do poder de Deus e passando a aceitá-lo em sua vida. Então, o objetivo é esse. É crer de maneira incondicional no que está escrito, né? Para quê? Para que possamos crer e ser levados a uma nova vida. O detalhe, também nessa perspectiva, por exemplo, você vai ler lá o texto de Apocalipse. Há um dragão de 7 cabeças. Está na Bíblia? Vai ter dragão de 7 cabeças. Ponto final.
O mar vai virar cristal. Está na Bíblia? Ponto final, vai virar cristal. Então, essa abordagem ela é bem radical. E eu digo o seguinte, a maioria de nós ou estamos nessa abordagem ou fomos criados nessa abordagem, né, em relação à igreja. E a maioria das pessoas da igreja estão dentro dessa abordagem. Isso tem problema, gente? De maneira nenhuma. Não é erro, ninguém vai para o inferno por ser fundamentalista, mas precisamos compreender como estudantes que essa é uma abordagem, não é a abordagem. Tá certo? Perguntas em relação a essa abordagem? Não? Então, quem cala consente. Sigamos. Abordagem dogmática ou doutrinal. Então, ó, uma abordagem é fundamentalista, a outra é a dogmática. Em relação à fé, é aceitar a doutrina correta e sem erros. Nessa abordagem, o que vai guiar a fé é a doutrina. Então, por exemplo, quem é batista é a doutrina, né? A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Quem é batista nacional é a declaração doutrinária da Convenção Batista Nacional. Quem é presbiteriano é a Confissão de Westminster. Quem é assembleano? Aí é a doutrina lá da Assembleia. Então, a fé é guiada pela doutrina. Quem é adventista? Né, são os livros, né, e as teorias lá da... Acho que esse é o nome da mulher lá. Ellen White. Ellen White, essa aí, então. É ela que vai dizer aí, né? Então, a fé é guiada pela doutrina do indivíduo. Muita gente está nessa linha aí, certo? Também é muito comum nas igrejas, mas para nós estudantes, é uma linha que também requer cuidados. Tem até um doutor aí que é arqueólogo, né? O cara tem um monte de vídeo, é famoso, vai na televisão e tal, só que ele é adventista. Se você reparar, muito do que ele fala tem a ver com a doutrina dele. Aí, uma vez, um jovem na igreja me questionou, né? Aí eu dei uma resposta, ele falou, mas o fulano da televisão falou isso. Eu falei, cara, ele é adventista. A fala dele está de acordo com a doutrina dele. O Rodrigo Silva, professor? Eu acho que é isso aí, eu acho que é isso o Rodrigo aí. Silva. O Moreno. É adventista, ele mesmo. Então, ele é adventista, né? Então, assim, não estou dizendo que o que ele fala é errado, mas quando você o ouve, você tem que ter cuidado, porque ele pertence a uma denominação e ele fala a partir dela. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, eles são presbiterianos. Então, eles são calvinistas. Se você não é calvinista, né, quem é o calvinista? É o que acredita na predestinação. Deus escolheu uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Se você é arminiano, se você acredita no livre-arbítrio, você pode até ouvi-los, mas tem coisa que vai bater de frente com aquilo que você acredita, se não for igual ao que eles acreditam. Então, a leitura doutrinária, ela vai até trabalhar o texto bíblico, vai fazer suas pesquisas, vai fazer a tradução do texto original, mas a doutrina vai falar mais alto. Então, é muito comum nas igrejas hoje, mas para nós estudantes é algo que precisa prestar atenção, porque limita, né, o nosso campo de trabalho dentro do texto. E o fazer hermenêutica tem que tomar cuidado, tanto com a perspectiva fundamentalista como a doutrinária, porque elas podem limitar a aplicação do texto ou desvirtuar a aplicação do texto. Fala, Nancy. Com ela, acho que é lá, não é aqui não. Nancy, quer falar, Nancy? É lá, Nancy, tá vendo? Nancy. Não, é que eu estou trabalhando e estou estudando. Aí, tá na feira? Não, estou trabalhando. Fica calmo, tranquilo. É que você tirou muito, eu pensei que quisesse falar.
Então, assim, são leituras, né, que podem limitar, né, aí a pesquisa nossa. Na leitura doutrinária, qual é a relação no caso do texto bíblico? É fonte de revelação como a tradição doutrinal, referendada pelo magistério eclesiástico. Aí da Igreja Católica, Assembleia, Presbiteriana, né? Seja quem for. As duas fontes devem se integrar e completar. Então, nessa linha, a doutrina tem o mesmo peso da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia a partir da doutrina. Isso é muito forte, inclusive na perspectiva dos adventistas, né? Na Assembleia de Deus, né? Nas perspectivas pentecostais, isso também acontece. Se você pegar uma Bíblia de estudo pentecostal, toda interpretação, todo comentário vai ter perspectiva doutrinária pentecostal. Se você não for pentecostal, não compre, porque assim, vai te limitar. Mesmo você sendo pentecostal, eu sugeriria para não comprar, porque é muito ruim, mas porque o comentário é limitado, né? Você tem lá Atos 2. Atos 2, no comentário da Bíblia Pentecostal, já diz lá, é o começo do falar em línguas. Não é, não tem nada a ver ali é um fenômeno, mas não é o dom de falar em línguas que está lá em Coríntios 12 a 14. Então, são fenômenos diferentes, mas o comentário é doutrinário, né? Ele vai defender a doutrina pentecostal, certo? Ricardo, mas eu sou pentecostal, eu gosto e tal, é isso mesmo. Beleza, sem problema. Só que tenha consciência que essa é uma abordagem. Quais os critérios? A tradição iluminada e referendada pelo magistério, né, pelo concílio, pelo o grupo aí de doutrinadores, é o critério máximo de interpretação da Bíblia. Então, eu não leio a Bíblia sem a doutrina. Toda leitura da Bíblia vai ser doutrinária, ponto final. Mas a Bíblia fala que a Bíblia não proíbe beber, certo? A Bíblia não proíbe. Não estou defendendo, tá, beber. Não acho que se tem que beber. Eu não bebo, mas a Bíblia não defende beber. Aí a maioria das doutrinas cristãs entende que é inadequado o cristão não beber. Então, inclusive se diz que a Bíblia fala para não beber. Não, não fala. A Bíblia fala para não se embriagar. Nós não bebemos, é questão de testemunho. Mas se você for batista nos Estados Unidos, lá o batista bebe, fuma, dependendo da área e da região, o beber e fumar é tranquilo. Então, isso tem a ver com a doutrina, com o costume do grupo, não necessariamente com o texto bíblico. Então, o que vai me ajudar a ler a Bíblia é a doutrina. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Principalmente nessa abordagem doutrinária. Não é uma pesquisa imune, né, de interferência, porque a doutrina vai dizer como que eu tenho que ler o texto bíblico. É igual dizer que mulher não pode ser pastora. A Bíblia não fala isso. Mas não tem pastora na Bíblia. Também não tem pastor na Bíblia, gente. O que a Bíblia fala é presbíteros e bispos. Pastor é dom. E dom de quê? Dom de pessoas que cuidam de pessoas. Não é a pessoa que administra a igreja. Não é o presidente da igreja. Então, o título, o cargo, não tem na Bíblia. Mas a maioria das doutrinas ou defende ou é contra a questão do ministério pastoral feminino. Essa é mais uma questão doutrinária do que bíblica. Porque tem mulheres que na Bíblia foram líderes, foram juízes, juízas, né? Então, não há nada na Bíblia que diga que a mulher não possa ser líder. Então, é mais um critério doutrinário do que bíblico, certo? É igual a ceia. Quem pode servir a ceia? Só diácono? Só diaconisa? Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala isso. Isso é um critério doutrinário. Então, a doutrina vai guiar a leitura da Bíblia, o comportamento da igreja, só para mostrar para vocês como isso é comum.
tá certo? Não estou dizendo que está certo, está errado, né? Cada um faz o que quer, cada um lê da maneira que quer, mas só para mostrar que isso é muito comum. A doutrina fala muito mais alto do que a Bíblia, às vezes, nessa abordagem, tá certo? Qual o objetivo? Interpreta-se a Bíblia para mostrar como as duas fontes afirmam a mesma doutrina. Você já ouviu um pastor pregar assim? Olha, vem aqui nessa igreja, porque nessa igreja que Deus age, porque aqui a sua vida vai melhorar, porque aqui Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai fazer e tal. Quando o cara fala isso ele está querendo referendar, ele está querendo ratificar a doutrina, o costume, a liturgia da igreja dele. Essa é a leitura doutrinária, certo? E tem muito pastor que faz isso, tradicional, pentecostal, neopentecostal, e fica fazendo autopromoção. Para quê? Ele quer comprovar que na igreja dele, a pregação dele é o que tem poder. Isso é a leitura doutrinária, certo? Fala, o reverendo. Tô pela ordem aí, né? Pedir a palavra, você é batista, né? Ainda, né? Tô pela ordem. Tô brincando. Então, Ricardo, eu entendo, acho isso muito interessante, e vou usar uma palavra, vou usar diversidade de interpretações, ela tem que ser realmente respeitada pela questão doutrinária, até porque isso evita que nos tornemos os donos da razão, né? A razão que eu sirvo, a razão que eu acredito. Não há razão bíblica. Não, muita coisa de acordo com a minha interpretação. E isso faz com que você veja as pessoas pregando, não, porque aqui é melhor do que quem. A gente tem esse entendimento, né? E isso evita esse tom soberbo aí de fazer uma afirmação de que você é o cara que está certo e o mundo todo está errado. Isso, né? E não é isso. Ninguém detém toda a verdade, entendeu? Isso para a gente que está estudando Bíblia, que está estudando teologia, que está estudando para a área de educação cristã, isso tem que ficar muito claro, porque a gente tem que dialogar com todas as abordagens. Toda igreja que eu pastoreei, eu sempre lidei com pessoas que eram extremamente fundamentalistas, agora poucas pessoas que eram realmente dogmáticas, ligadas à doutrina. Sabe por quê? Pouquíssimas pessoas conhecem a nossa doutrina ou a sua própria doutrina. Isso é um aspecto interessante. A maioria das pessoas, né, é extremamente fundamentalista em alguns conceitos, em alguns costumes, mas nem sabe de onde veio. E é legal que quando você começa a desconstruir isso, cara, as pessoas ficam chateadas, aí sai da igreja, aí não quer saber. Porque se você começa a desmistificar aquilo que ela achava que era uma verdade bíblica, e aí ela começa a ver, pô, isso não veio da Bíblia. Isso foi alguém que me ensinou. Ela, em vez de querer aprender mais, ela fica chateada com quem mostrou o negócio e tal. É interessante. Eu acho que falta muito nas igrejas é doutrina. Eu acho que seria legal, né? As pessoas conhecerem a sua doutrina, saber de onde veio, saber por que você faz o que faz. Por que a ceia é celebrada do jeito que é? A ceia é restrita, é livre, é ultra restrita? Né? Por quê? Qual o motivo? Da onde veio esse negócio de ceia? A maioria das pessoas não sabe. Então, é interessante conhecer, saber, né? Da onde veio aí os nossos comportamentos, né? E essa abordagem, ela ajudaria muito nesse tipo de aprofundamento. Agora, como eu falei, ela é limitadora. Para o estudante de Bíblia, fica ruim você ter algo cerceando. Você pode ir só até aqui. Se você passar daqui, já foge da doutrina. Então, é meio complicado, né? Tranquilo? Né? Vamos seguir. A outra abordagem aí, né? Histórico-crítica ou análise literária. Só um detalhe, né? Eu sempre comento isso. A abordagem fundamentalista e doutrinária, elas podem andar juntas. Então, essas duas primeiras, você pode ser fundamentalista e dogmático. Tranquilo, não há problema nenhum. Elas concordam entre si, né? Não vão ter leituras distoantes uma da outra, e não. Agora, as duas últimas, elas são totalmente diferentes das duas primeiras.
Então, ou você está dentro das duas primeiras, ou você está dentro das duas últimas, certo? Ah, Ricardo, eu leio o Antigo Testamento de acordo com a primeira e leio o Novo Testamento de acordo com a última. Não dá. Quando a gente fala de abordagem, é a maneira como você lê o todo. Isso vai influenciar em tudo que você vai fazer na igreja. As duas primeiras, a maioria de vocês não conhece, não tem prática, não faz. Então, nem dá para dizer que você, eu faço isso já. Né? Alguns podem conhecer e tal, mas a maioria não. Começa a ter contato com isso quando entra no seminário. Mas a maioria está dentro das duas. Mas, como eu falei, não é demérito nenhum. É só entender que é diferente. E que cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Um exemplo da fundamentalista. Todo evangelista é fundamentalista. Por quê? Se o evangelista não for fundamentalista, ele não vai conseguir pregar para ninguém. O evangelista nunca vai virar para alguém e vai falar assim, olha, você sabe que a serpente não falou para Adão e Eva, porque Adão e Eva não existiu, é um mito. Né? Contudo, a mensagem é que Deus criou o homem, então Deus te ama. Cara, essa é uma péssima maneira de começar a evangelizar, porque você já está desacreditando o texto bíblico. Então, o fundamentalista, de maneira geral, é aquela pessoa que está ligada a questões evangelísticas, missionárias, né? O missionário, geralmente, é aquela pessoa que, né, tem aquele furor, né? Aquela coisa, aquele afã. Por quê? Porque ele acredita piamente no texto. Ele não tem dúvida. Então, isso dá motivação para ele, isso ajuda ele a seguir em frente. Então, é um tipo de abordagem que, para certas áreas, né, da igreja, tem a sua validade. Né? Então, é só para a gente poder entender que cada abordagem ela tem suas vantagens e desvantagens. Né? Vamos lá, o método histórico crítico. Está acabando aí. O método histórico crítico. Vamos fazer o seguinte, que está acabando aqui, eu vou falar, vai acabar caindo. Vamos sair, a gente volta no mesmo link, que aí eu falo das outras duas sem ter que parar no meio, né, que fica ruim. Tá bom? Mesmo link aí.